Olá, sejam muito bem-vindos a si que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O meu nome é Marta Faustino, sou missionária da Canção Nova e este é o programa Teologia do Amor. Se é a primeira vez que nos está a assistir, não desligue a televisão, porque este programa promete. Eu não estou sozinha, neste programa tenho comigo o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que nos escutem, nos ouvem. Espero que este programa seja um bom programa, que o Senhor nos acompanhe também, para que possamos aprender a viver a nossa fé com esta teologia do corpo do Papa João Paulo II, neste ano que o Papa Bento XVI promulgou como ano da fé, que esta seja uma boa experiência e que este trabalho que temos desenvolvido seja também um auxílio nesse sentido. Que assim seja. E também aqui deste lado, a Maria José. Seja muito bem-vinda, Maria José. Obrigada, Marta. Obrigada a todos os que estão aí desse lado, com fidelidade e paciência, para mais um momento de partilha sobre a teologia do corpo. E hoje o tema é liberdade para amar ou amor livre. Na semana passada nós falámos do adultério, mais precisamente do adultério no coração. Lembram-se das palavras de Cristo que nós lemos na passagem? Eu, porém, digo-vos que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27, 28. João Paulo II põe-nos a seguinte questão. Devemos temer a severidade destas palavras ou, pelo contrário, ter confiança no poder salvífico que encerram? Padre, pode comentar? Posso sim. Nós, na nossa vida, muitas vezes somos confrontados com estas expressões fortes que indicam, enfim, que nos fazem ver claro o nosso pecado e a nossa fragilidade. E a verdade é que muitas vezes somos levados a ficar nelas. E não é isso, nunca, que Jesus quer em vez alguma. Porque o próprio mistério da cruz fala de uma outra coisa, que é da pior mal, da pior fragilidade, do pior pecado, pode vir a maior salvação. O que quer dizer que fazendo-nos ver a nós, Jesus, fazendo-nos viver a nós a nossa fragilidade, Ele deseja que, por essa visão, cheguemos a uma cultura nova, a uma vida nova, vivida por Ele, não é? E na sua presença. E eu penso que isto é essencial perceber. Jesus não faz esta acusação, eu acho que podemos fazê-la, podemos dizer assim, de uma maneira apenas para deixar aí na morte, mas sim para, fazendo ver a morte, podermos sair dela, não é? Eu acho que isso é muito importante ter em conta. Mostrar o caminho para levantar e seguir em frente. Claro, claro, sempre. No fundo é como se o Senhor nos dissesse que mais profundo do que o pecado é a herança que temos de sermos criados por Deus. É o bem que há em nós. E não é só o ser criado, é o ser redimido por Ele. Não é? O mistério da redenção é o que faz com que, quer dizer, é a primeira vez na história em que fica profundamente claro aos nossos olhos que nós não fomos criados para ficar aqui. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Não é? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto tem que ficar gravado no nosso coração, porque é para Ele, é no mistério da cruz que a nossa vida se encontra e que é elevada ao próprio Deus. E isso Jesus deixa claro. E se nos faz ver as fragilidades, é para as levantar. É para as levar ao céu. Não é? Maria José, quer acrescentar alguma coisa? Em São Paulo diz-nos também, em Romanos 8, 23, gememos no íntimo esperando a libertação do nosso corpo. O que é que São Paulo quer dizer com estas palavras, Maria José? Esperando, São Paulo, no fundo, aqui descreve a tal batalha que se trava no coração, que tínhamos falado a semana passada, não é? Sim, no programa anterior. E que todos nós experimentamos, entre o bem e o mal, não é? É disto que ele fala, basicamente. E fala do poder redentor que há dentro de nós, como estávamos a falar agora também, e que é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Fala desta batalha e da força redentora de Jesus em nós.
que podemos dizer que nós, ao gemer, é a batalha entre o coração, aquilo que está dentro, no íntimo, que nós também falámos há uns programas atrás, do selo que Deus colocou em nós, e daquilo que o barulho do mundo e o nosso barulho, como nós vimos também, nos traz. E a libertação depois que Jesus nos apresenta com estas palavras. É preciso ir com alguma calma para perceber que esta libertação do corpo, o que é esta libertação do corpo que fala São Paulo, não é? Porque o gemer do íntimo tem a ver com aquilo que falavas agora. Ou seja, há uma realidade em nós, a nossa realidade é criada por Deus e ela só descansa enquanto o encontrar, não é? E quando o encontrar. E isso não é só numa vida futura, é também já. O nosso coração só encontra a paz quando ama, quando se entrega, quando aparentemente a perde é quando a ganha, não é? E por isso há aqui esta palavra gemer revela que não é uma coisa dita, é uma coisa interior e profunda. O gemer é uma coisa profunda, não é? Não é um grito. É um desejo interno, muitas vezes não. Eu acho que não. Não sei, Maria José saberá melhor dessas coisas, mas eu acho que muitas vezes não. Mas é uma coisa que está tão dentro que acaba por ser, quando é revelada, a gente percebe, era isto que eu queria. Mas aqui é um apelo, eu acho que daqui lá chegaremos, mas fala um bocadinho do tal ethos, não é? Ou seja, daquele apelo que o próprio Deus colocou no meu coração para Ele, para o bem, para a verdade, para o amor, para a beleza, não é? Agora, a libertação do corpo não é propriamente porque o corpo seja uma coisa má, e aqui é preciso esclarecer, mas é libertar-me deste impedimento das coisas terrenas para as coisas que são verdadeiramente de Deus. Das coisas terrenas, não propriamente pela negação delas, mas por ir tão fundo nelas que a determinada altura encontramos o próprio Deus. Eu volto sempre muito a Santo Agostinho, porque gosto muito dele. E ele diz que isto repete esta frase, que o nosso coração só se encontra quando se encontra com o Senhor. E é muito importante que o nosso coração, de facto, deseje esta intimidade, para depois poder viver dela. E esta intimidade não é propriamente colocar o corpo de lado, aliás, porque Santo Agostinho até teve uma fase maniqueia em que separava o corpo e o espírito e percebeu que não era por aí. Mas é dizer, há aqui qualquer coisa que é constrangedor, que vem do pecado, não é? Do pecado original. E tem a ver com a concupiscência. Mas há também nisto uma alegria profunda quando nos encontramos. E penso que não estou longe. Não sei se a Maria José quer acrescentar alguma coisa, mas... Não, estava só a pensar, há uma história que se conta. Alguém, diante de uma pessoa bonita, diante de um belo corpo, não é? Sentiu-se impelido a glorificar Cristo. E comoveu-se até às lágrimas. Perante a beleza, não é? E eu acho que isto é a libertação do corpo. Isto é viver com uma humanidade completamente livre diante de Deus, não é? E, portanto, livre dos constrangimentos causados pela concupiscência. Ver para além de, não é? Sim, quer dizer, no fundo é ver a verdade das pessoas e é recuperar o significado esponsal do corpo. Isso é ser livre. E isso é ser livre. Uma vez, só uma pequena história, ligada a Salveiro a Santo António. Ele era professor e foi professor, o São Francisco mandou para ensinar os franciscanos e, portanto, ele foi professor de muitos franciscanos e até de outros. E num filme que se chama Guerriero di Dio, italiano, que via acerca de Santo António,
a determinada altura, o filme, enfim, depois tem lá algumas partes que não interessam muito, porque faz uma visão muito politizada de Santo António. Mas quando é esta parte do ensino, fala de uma história belíssima, em que Santo António está a ensinar e pergunta-lhe, o que é um santo? É um homem capaz de olhar num rio, numa água clara e ver o seu rosto e glorificar a Deus por isso? E ele disse, não, o santo é aquele que, olhando nas águas turvas, consegue ver o seu rosto. Isto porque é muito bonito isto, porque não é tentar não ver a fragilidade, tentar ocultá-la, mas sim é vê-la perfeitamente e glorificar o Senhor por me ter dado esta oportunidade. Eu acho que Nosso Senhor, nós, ao longo da nossa história, nós não mudamos muito, ao longo dos nossos anos e anos e anos, destes séculos todos que temos. E o que eu noto que possa ser aquilo que Deus gosta de ver em nós pronto, porque é uma coisa que eu gosto de ver, se calhar era por causa disso. Nós somos um mistério tal que cada um de nós, a determinada altura, dá um salto e cresce um bocadinho mais e não interessará a Deus o grande progresso tecnológico. Claro que se o houver, sim senhor, mas há ali uma história que a determinada altura se encontra e eu acho que o regozijo de Deus é isso. Ele encontrou-se, graças a Deus. É bonito graças a falar estar, disso. não é? E eu acho que aqui é um bocadinho isso. O que se pede é que a cada pessoa, a pessoa consiga ver no meio da sua fragilidade a glória de Deus. Porque me faz capaz, se eu permitir, se eu conseguir aprender a amar, se eu conseguir ver mais longe, faz-me capaz de ir lá, de chegar lá. E quando chego, descanso. E não sou só eu que descanso, é o próprio Deus que descansa comigo. E isto é uma coisa muito boa, muito saborosa, não é? E que nos tranquiliza e que nos alegra o coração, profundamente. O santo é aquele que vê o seu rosto, mesmo quando a água está turva. Não é? Muito bonito. E acho que é engraçado, e podemos falar nisso também, que quantas adolescentes falam nisso pelos atendimentos que se vai tendo, e adolescentes, as jovens é o que mais falam. A dificuldade que têm a olhar-se no espelho e em dizerem eu sou bonita. Ou pelo menos sorrirem para si próprias, não é? A dificuldade que elas têm. Achei interessante quando falou nessa comparação sim, e da visão através do Rio Turvo, mas às vezes nem ele limpo nós conseguimos ver, limpo, entre aspas, não é? Conseguimos ver a beleza que há em nós. O problema é que o espelho até pode estar limpo, mas se o coração estiver tudo, não é? O problema é o coração. O problema é o coração. Voltamos E perceber que até as minhas rugas, ou os meus sinais, ou as minhas dificuldades, falam dessa beleza. Porque me põem a caminho, porque me fazem... Leibniz, que é um filósofo, dizia que este mundo era o melhor dos mundos possíveis. Eu penso que ele era cristão. E o melhor dos mundos possíveis quer dizer que, por mais frágil que eu seja, isto foi o melhor que podia ter acontecido. Não é ser eu, mas também é a humanidade como ela, a humanidade de hoje tem tudo para ser o melhor dos mundos possíveis. A humanidade de cada tempo, o que implica também que eu, ou cada um de nós, foi o melhor que aconteceu no mundo e que acontece no mundo neste tempo e neste espaço. Porque Deus o quis assim. E isto é muito importante que a gente tenha esta noção. O corpo precisa de ser redimido, precisa de deixar de ser conotado com esta realidade assim negativa, para perceber que é o lugar onde o amor se pode dar. Não é? E o amor não é a perfeição grega ou outra qualquer, não é? O ser impecável, sem ruga, com um corpo escultural, não é? Mas é ser este caminho. O lugar onde Deus pode trabalhar. E onde Deus pode trabalhar. Não é? Nos funerais acontece muito isto, sabem? Porque as pessoas não têm noção que nós guardamos o corpo como um tesouro. Nós não voltamos ao cemitério para ir diante daqueles que amamos ou que nos amaram por qualquer coisa, porque aquele corpo que está ali, aqueles ossos, aquelas ossadas que possam estar ali, que são uma coisa tão frágil, já tão
ínfima em relação a tudo aquilo que possa ter sido aquela pessoa. Sou um lugar onde Deus se manifestou. Isto é muito importante a gente fixar, a gente perceber que a gente guarda solenemente o lugar onde Deus se manifestou. Foi no nosso corpo. Não é? Voltando a falar da moral cristã, em Gálatas 5:18 diz: se fordes conduzidos pelo Espírito, já não estareis submetido à lei. Porquê é que a maioria das pessoas pensa na moral cristã como uma opressiva lista de regras, Maria José? E o que é que significa também ser livre da lei? Exatamente. É um bocadinho a nossa educação que é moralista, como eu dizia há pouco, não é? E então temos esta ideia que nos é também, enfim, infundida culturalmente, de que a moral cristã é o não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer... Quando, no fundo, a moral cristã é uma moral positiva. Não é? É uma moral que nos diz a beleza do que há, do que nós somos. E, portanto, de tudo o que de bom podemos fazer e tudo o que de bom somos. Como estava a dizer o Padre Miguel, aquilo... somos o melhor que podíamos ser agora, não é? Somos... Porque fomos criados por Deus e redimidos. E isso, de facto, que se nós paramos para pensar um bocadinho, é uma coisa boa, não é? Sim. Com certeza. Não. São Paulo sabia disto com o coração todo, isto é impressionante. Porque se formos conduzidos pelo Espírito, aqui, e voltamos sempre ao mesmo, é verdade, parece até que tantas vezes nos repetimos nestes programas, mas o central é que Deus tenha-nos tocado. Que um dia tivéssemos sido olhados como verdadeiramente queridos por alguém tão grande. E isso é o que fica gravado no nosso coração, é o amor com que fomos amados. E por isso, o conduzir pelo Espírito Santo faz com que já não seja a lei que se diz, aquilo que me rejo, aquilo pelo qual eu sigo, mas sim por aquilo que o meu coração diz. Mas isto é preciso ter cuidado também, não é? Sim, mas, como já falámos também sim, no programa anterior. Quer dizer, mas de facto, Jesus não seguia a lei exterior. Não era porque seguisse propriamente aquilo que queria, mas é porque seguia aquilo que o próprio Deus lhe dizia. Não é? Porque queria o que Deus lhe dizia, no fundo. Porque queria o que Deus queria. Essa conformidade. Como diz Santa Teresinha, quem quer o que Deus quer tem tudo quanto quer. Esta conformidade com Deus permite-nos ser livres da lei. Não é? Permite-nos querer o bem, sempre. E ir, às vezes, até contra a lei. Não é por acaso que os cristãos se revoltam tantas vezes contra a lei iníqua. Contra a lei que não é a vida. Exato, não é? Exatamente. Contra a lei que não. Graças a Deus, e queira Deus que sejam sempre mais os grupos e as pessoas que se preocupam em reformular a lei, em perceber a lei, estou a falar da lei do aborto, dos casamentos, de tudo isto, não é? Que faz com que a vida se dilacere. Deixe de ser. Nesta expressão de São Paulo, se fordes conduzidos pelo Espírito, já não estareis submetidos à lei. Como sempre, quando ele fala disto, do Espírito, é do Espírito com letra grande, é do Espírito Santo que ele está a falar. Eu acho que isto faz toda a diferença. Não é evidente para nós leigos que seja assim, é preciso que nos seja dito. Exatamente. Porque senão entramos no maniqueísmo. Então eu tenho é que ser um ser muito espiritual. Às vezes há pessoas que me dizem, eu sou muito espiritual. e então começam a abandonar a sua vida, começam a abandonar a sua família, começam a abandonar a sua realidade, até o emprego e tudo, para passarem o tempo metidos na igreja, porque são muito espirituais. Não é disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma unidade de vida e de uma integração que é deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. E isso significa que tem lugar a vida toda. Não é? Tem lugar a família, tem lugar o trabalho, tem lugar tudo. Tudo aquilo que nós temos. Não há gavetas fechadas. Não. É? Nem gavetas mesmo, compartimentos, não é? Está bem. Sim, se calhar não há, mas... É uma unidade. Mas sim, há esta unidade, mas nós temos sempre a tendência para deixar uma gavetinha também aqui, não metas, por favor. Porque pode doer, porque pode ser constrangedor para mim agora tratar disto. E não há gavetas, não há compartimentos à parte. Sim, certo? Tens razão. Mas nós temos muita tendência para pôr assim umas coisinhas, umas certas coisas. Para agora não, porque, enfim,
Mexer aqui não. Mexer aqui não. Bem, para terminarmos, gostaria de perguntar, até porque é importante para os programas que temos tido, já temos vindo a falar da palavra ethos, não é? Então, o que é que significa o ethos, o novo ethos? O nosso ethos pode, de facto, mudar? Bem, o ethos, a palavra ethos, é aquilo que mais profundo existe em relação à ética. A ética, vamos dizer, é a moral. Não é? O ethos é o elemento que está por baixo da moral, a tal lei natural. Mas não é propriamente a lei natural, é aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração e os movimentos que Ele tem para se encontrar. Não é? É o jogo das peças. Eu não sei se consigo dizer... É aquilo que faz com que... É aquele motor do nosso coração que nos faz corresponder ao bem, querer o bem, aquilo que verdadeiramente nos sacia e que muitas vezes procuramos nos lugares errados. Não é? E, portanto, este ethos está, como já falámos várias vezes, está torcido pelo pecado, pela fragilidade, pela falta de amor, de presença. O Padre Miguel disse uma palavra muito importante, querer o bem. Sim. O Papa fala da intencionalidade do ethos, que é mesmo isso, a intencionalidade é o querer o bem. Sim. Só para... Achei que... Sim, sem dúvida. E aquilo que Jesus diz, e que o Papa diz, é que pode haver uma nova maneira e Jesus torna isso possível. O mistério de Jesus e o mistério da cruz de Jesus é isso. É o novo ethos a acontecer pela primeira vez. Ou seja, aquilo que até aqui tinha sido a herança de Adão, da soberba ou da falta de obediência, em Jesus acontece de todo ao contrário. Ou seja, no sentido real, na busca deste bem que se encontra com Deus e cuja relação primeira, que é com Deus, da pessoa humana com Deus, é de tal forma o centro que faz percorrer a história, custa o que custar, para cumprir essa vontade. Sendo que essa vontade é aquela que verdadeiramente me devolve a vida. Não é? O mistério da cruz é o lugar onde, vamos dizer assim, o novo Adão, não é? O próprio Cristo, se encontra novamente, o novo Adão que se encontra novamente, não é? O Adão encontra-se novamente perante a possibilidade de facto, sair daquele ciclo torcido para se encontrar com o próprio Deus, não apenas com a ideia dessa possibilidade, mas com esse encontro real. Eu sou claro? Com a obediência, não é? Sim. O querer a vontade de Deus, fê-lo obedecer até à morte. E a morte de cruz, não é? Não é muito isto de conformidade com a vontade de Deus, deu-lhe a capacidade de obedecer. Sim. Sim. Será que podemos dizer que o ethos foi... Foi isto do Espírito que falávamos. Exatamente. Eu estava a O ligar as Espírito de coisas. Deus está sobre mim, não é? Exatamente. E é essa comunhão que provoca o resto. Agora, essa comunhão podia ser desejada, o nosso ethos podia estar, de certa forma, voltado para aí, mas nós éramos incapazes de o fazer acontecer. De facto. Isto é radical. É mesmo toca do central. E agora somos capazes de o fazer porque, por causa do mistério de Cristo, temos os sacramentos, temos o próprio Cristo em nós, através dos sacramentos. Através dos sacramentos, através da da graça, através da Esse Igreja. é o novo ethos? Isso é o meio que Deus nos dá para o cumprir. Deus não te diz apenas, tu agora podes ser uma mulher nova e mudar e deixar o teu pecado. Ele diz, tu podes ser isso e eu dou todos os meios para isso. E aí tu dizes, ok, então eu aceito isso. Mas falando aí, podemos então falar do tema de hoje. Eu sou livre Sim. para, ou não. Sim. Eu sou livre para aceitar o amor e para o fazer acontecer, não é? Deus dá-me tudo para isso. Acontece muitas vezes é que eu, em vez disto, prefiro um amor livre. Fazer o que eu quiser. Não é?
E aquilo que Deus nos pede é que, para além disso, não é? Que orientemos. O Santo Inácio falava dos desejos desordenados, não é? Portanto, que orientemos o nosso desejo profundo, o nosso ethos, não é? Para a relação com Deus e a comunhão com Ele, profunda. Santo Agostinho, posso ser... Sim, estamos a terminar, sim, as últimas palavras. As últimas palavras. Santo Agostinho dizia que os cristãos cometem um erro, que é olhar para Jesus como um modelo, mais do que valorizar o dom da pessoa dele. Portanto, e isto é o que acontece no mistério da cruz, é que nós passamos a ter o dom da pessoa dele. Não é? É ele mesmo que se dá. Não é só um modelo, um exemplo para nós, é mais do que isso. Não é? Mas nada, pronto. Era esta já sei o que é que eu queria dizer. Sobre a liberdade, que me parece que é mais ainda do que aquilo que se estava a dizer, não há possibilidade de haver amor verdadeiro sem liberdade. Exato. Não é? E nós muitas vezes negamos isto, esquecemos isto e quase que preferimos que não fosse assim. Mas, de facto, o amor verdadeiro implica a liberdade. Implica que sermos livres para dizer que sim. Não, sujeitos ao pecado, nós não conseguimos amar verdadeiramente. E por isso é importante termos a redenção, termos a possibilidade de o fazer, não é? Agora. Exatamente. Muito obrigada, Maria José. Estamos então a chegar ao fim do nosso programa. Quero convidá-lo a entrar em contacto connosco, a enviar as suas perguntas, sugestões, aquilo que entender. Podem enviar através do nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt. Pode também ligar para nós para o 249 530 600 ou ainda enviar uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Quero agradecer a presença do Padre Miguel aqui neste programa. Obrigada, Padre. Sempre disponível. E eu acho que, na altura, os programas tornam-se pequeninos. Mas enfim, nós também é possibilidades que temos, mas a verdade é que é muito importante que a gente se disponha a entender isto do amor e daquilo que o próprio Deus tem a dizer ao nosso amor, à nossa experiência humana. Sem dúvida. E tem sido bom. Queira Deus que continue e que saibamos ir acolhendo isso, não é? Da parte de Deus, para sermos verdadeiramente livres e não propriamente fazermos apenas a nossa vontade, que é sempre tão medíocre, tão pequenina. Não é? Sem dúvida. Sermos livres. Maria José, obrigada também pela sua presença. Obrigada, eu. É sempre bom estarem aqui connosco para enriquecer o nosso programa. Então, por hoje é tudo. Voltaremos para a próxima semana com um novo tema: Corpo e Espírito, Unidade ou Ruptura. Até lá, se Deus quiser.